Olá, nós estamos em mais um dia do desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos no livro de 1 Reis e hoje, capítulo 13, capítulo 14 e o capítulo 15 de 1 Reis. Capítulo 13, nós temos aqui um momento que um homem de Deus que veio de Judá. Capítulo 13, ele é muito interessante. Deixa eu ler o verso 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Aqui está um momento importante. Nós vimos a divisão de Israel em Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, as 10 tribos ficaram com Jeroboão, e o Reino do Sul, as 2 tribos ficaram com o filho de Salomão, Roboão. E o que nós temos aqui no capítulo 13? Nós temos um homem de Deus que veio de Judá, que vai profetizar contra o altar de Betel. Aqui algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro deles, um homem de Deus, e essa definição, a Bíblia não fala o nome dele, mas a Bíblia fala que ele é um homem de Deus. Eu e você deveríamos ser conhecidos assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então é um homem de Deus, um homem que serve a Deus. A vida dele, o comportamento dele, a fala dele, mostra que ele é um homem de Deus. Eu te pergunto, a maneira que você está vivendo está demonstrando que você é um homem ou uma mulher de Deus? Então um homem de Deus, ele vai profetizar contra o altar em Betel. Altar estabelecido por Jeroboão. E ele vai predizer a destruição, vai falar sobre o nascimento de Josias, que sacrificaria os sacerdotes idólatras nesse altar. O verso 2 diz assim: ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará o sacerdote dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre vocês. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramou-se e voltou ao normal. Aqui nós temos esse primeiro rei, Jeroboão, primeiro rei do Reino do Norte. Deus já havia dito para ele que se ele andasse nos caminhos, vemos esse rei se desviando desse Deus. E aqui então recebemos uma apostasia que começa com Jeroboão e vai se estender com todos os reis do Reino do Norte até a sua completa destruição. Quando eu vejo aqui o capítulo 13, se você ler do verso 11 até o verso 34, até o final, o verso 34, o homem de Deus, ele vinas, mas ele é enganado por um profeta velho e acaba desobedecendo a Deus. Vem um profeta velho e fala que Deus falou com ele, fala que Deus enviou um anjo. Nós vamos falar sobre ele lá na frente, mas ele faz a primeira parte, mas a segunda parte ele confia nesse profeta velho, que diz assim: ciente a ordem de Deus. Se Deus falou que não é para desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não desvie. E o resultado vai ser a morte de Reis. É a profecia contra a casa de Jeroboão. Jeroboão, que assume o reinado do norte, as 10 tribos, agora uma profecia contra a casa dele. E aí nós vamos ver que o filho de Jeroboão fica doente. E Jeroboão envia sua esposa disfarçada ao profeta Aias, em busca de um oráculo. Aias profetiza ruim. O verso 18 nos mostra essa história. Deus havia dito se ele andasse nos caminhos do Senhor, mas ele andou por um caminho de idolatria. Nós temos que aprender com Jeroboão. Muitas vezes, sabendo nossa vida, nós queremos ir buscar a Deus, não uma busca em arrependimento. Nós só queremos que Deus nos tire daquela situação. Como eu gosto desses momentos da Bíblia, porque eu não sei o seu coração, mas o meu coração me ensina, e o relato de seu reinado são seguidos pela morte de Jeroboão. O verso 20, ele reinou durante 22 anos, e então descansou com seus antepassados, e o salário do pecado é a morte. Quando nós vamos do verso 21 até o verso tocado pela idolatria e o enfraquecimento do reino. Roboão, idolatria. E os meus filhos vão seguir os caminhos que eu estou seguindo, que poderiam ter dado certo,
mas uma apostasia, um se afastar da fé, vai gerar para eles a consequência de destruição. E aí, nós temos que entender isso. Nós temos que ser fiel a Deus e fiel à sua palavra. Só assim Deus estará conosco. Só assim as promessas de Deus se cumprirão sobre a nossa vida. Vamos para o capítulo 15 para a gente terminar. Capítulo 15, a Bíblia agora fala do reinado, as 10 tribos. Quando falar do reino de Judá, está falando sobre as 2 tribos. Então, Roboão. Isso é muito interessante, porque você vai ver uma expressão se repetindo agora em 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, falando assim, e este filho, fulano, seguiu no caminhos do seu pai. E muitos vão seguir um caminho de pecado, de idolatria. E vamos ver que Abias, ele faz isso. Aí nós temos Asa, filho de Abias, rei em Judá. Ele faz uma reforma, temos o reinado de Asa. Eu gosto muito da história dele, por quê? Porque ele remove a idolatria, ele busca servir o Senhor com integridade. Mas, vamos ler aqui o verso de número 21. Quando soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tissá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, ninguém foi isento, e ele retirou de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com este material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também em Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, em todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos do rei de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com ele na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Então nós temos aqui a morte do rei Asa. E você percebe que Asa já começa a quebrar um pouco desse ciclo de idolatria. Ele faz uma reforma religiosa, ou seja, é um exemplo. Eu não tenho que repetir a história do meu pai e da minha mãe. Eu posso escrever uma história nova, de acertos. Eu posso aprender com os erros do meu pai, e Asa é esse exemplo. Aí nós temos aqui Nadab, que é filho de Jeroboão, que é o 2º rei de Israel. Israel, eu estou falando das 10 tribos. E o que nós temos aqui? Nós temos Nadab se tornando rei de Israel, e ele continua no caminho pecaminoso de Jeroboão, seu pai. Baasa conspira contra ele, Baasa mata ele, assume o trono e extermina a casa de Jeroboão. Esse ciclo vai se repetir no reino do norte até a sua destruição. Um ciclo de morte, um ciclo de idolatria, um ciclo de pecado que se afasta do Senhor. E aí, até chegarmos ao final do reino do norte, quando esse reino cair na mão da Síria, eu vou te lembrar que esse reino, desde Jeroboão, todos os reis que passaram no trono do reino do norte, em Israel, das 10 tribos, eles trilharam caminhos contrários à palavra do Senhor. E a consequência foi morte e destruição. Eu quero terminar esse dia, esses 3 capítulos, te lembrando do que Paulo vai nos dizer. O salário do pecado é a morte. De Deus não se zomba, com o homem semear, isso ele vai colher. O reino do norte, todos os reis que assumiram o trono, seguiram um caminho de idolatria, de pecado, de desobediência e de afronta a Deus. E o resultado foi a destruição. Espero que você esteja aprendendo, que isso gere temor no seu coração. Meu irmão, nós não somos perfeitos, mas nós temos que nos esforçar. Como no reino do sul, em Judá, houve vários reis que se esforçaram em andar no caminho do Senhor. Por isso eles foram bem-sucedidos. Quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã para mais 3 capítulos da Bíblia. Parabéns, você que está nessa leitura, permanece firme. Nós vamos estudar toda a Bíblia juntos. Deus te abençoe.